Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão bem? Queridos, o Senhor é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus é lindo e desde o começo do culto o Senhor ele já tem falado conosco, né? O Senhor ele tem falado a respeito de cura, ele tem falado a respeito de restauração, transformação. A gente falou aqui sobre, a gente cantou, né? Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda a dor. E é isso mesmo que o Senhor ele faz nas nossas vidas. Como vocês sabem, o Espírito Santo de Deus, ele já tem colocado no meu coração há um tempo, de preparar e ministrar algumas palavras a respeito de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Então, até que o Espírito Santo de Deus não diga que é para eu parar, eu não vou parar. Então, hoje a gente vai falar a respeito de uma outra pessoa que teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Como vocês sabem, o Senhor Jesus ele sempre muda completamente a vida de cada um, de cada pessoa com quem ele se encontrou. A gente pode ler isso na palavra, isso testifica a nossa fé. E as pessoas, elas ouviam falar de Jesus e elas iam aos milhares e vinham de todas as partes e o seguiam para ouvi-lo. E a Bíblia mostra que ele se encontrou com pessoas de todos os tipos, de todos os níveis, com homens ricos, com homens pobres, enfermos, excluídos, publicanos, pecadores. Ele teve misericórdia, ele operou milagres, sinais e maravilhas. E hoje nós vamos falar a respeito de mais uma pessoa que teve a sua vida transformada por um encontro ousado e pessoal com o Senhor Jesus. Nós vamos falar a respeito de um homem chamado Bartimeu, conhecido também como cego Bartimeu. E eu quero te convidar para você abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. A gente vai ler a partir do verso 46 até o 52. Marcos 10, de 46 a 52. Abra aí a palavra do Senhor, é importante você trazer a sua Bíblia ou você ligá-la. E diz assim a santa palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. E Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Glória a Deus, que encontro com Jesus, que palavra tremenda. E esse texto maravilhoso da palavra de Deus fala a respeito do milagre de um cego que clamou a Jesus e que foi transformado. Essa mesma história, essa mesma narrativa também está lá no livro de Mateus, lá no capítulo 20, a partir do verso 29 a 34, e Lucas 18, de 35 a 43. E esse texto, querido, ele tem muito mais a nos ensinar do que eu e você nós podemos imaginar. Porque talvez você também esteja em um momento em que tudo parece escuro, em que tudo parece difícil, que talvez você não esteja vendo uma direção, talvez você não esteja vendo sentido, talvez você não tenha esperança. Um encontro com Jesus é aquele, como nós lemos nesse texto, que ele pode mudar completamente a nossa história. Assim como aconteceu nesse encontro com Bartimeu. Jesus, ele ouviu o clamor desse homem. Jesus, ele para tudo
para ouvir o nosso clamor também, quando nós clamamos de todo o nosso coração. E a vida de Bartimeu foi assim, transformada neste encontro com Jesus. E sabe por quê? Porque ele não deixou aquela oportunidade passar. A princípio, a numerosa multidão, já de se falar em multidão é muita gente, então você imagina, numerosa multidão era muita gente mesmo. Ela estava incomodada com os gritos dele e tentou obrigá-lo, tentou pedir para que ele se calasse, mas ele clamou ainda mais alto. Veja só, um homem insignificante aos olhos de todos, ele chamou a atenção do Rei Jesus. E esse texto, querido, ele fala para nós a respeito de fé. Esse texto ele fala para nós a respeito de perseverança. Esse texto ele fala para nós a respeito de uma transformação de uma vida. Fala de um homem que ele não estava cego, só fisicamente falando, mas também espiritualmente falando. Esse texto, querido, ele fala também de mim e de você, porque assim como Bartimeu, todos nós somos chamados a experimentar um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, como foi o encontro que esse homem tinha. Então abra os seus ouvidos, abra o seu coração, mergulhe nessa palavra de Deus, nessa verdade que Deus tem para nós. Cada detalhe desse texto, depois eu te convido para você meditar de novo a respeito dele na sua casa. Vai pedindo para o Espírito Santo de Deus te mostrar os detalhes, para o Espírito Santo de Deus mostrar para você os tesouros escondidos. Ele carrega profundas lições para a nossa vida. O clamor de Bartimeu, a cada palavra que Jesus fala, a reação da multidão, ensina para nós sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Talvez você esteja buscando resposta. Talvez você que está na sua casa, você está buscando resposta. Talvez você tenha clamado, esteja clamando por um milagre, por uma situação adversa que se apresentou. Eu tenho certeza de que Deus vai falar com você de uma maneira muito especial. E para compreender a grandeza de mais esse milagre do Senhor Jesus, nós vamos voltar um pouquinho no cenário onde tudo aconteceu para te posicionar dentro desse contexto. Essa cena, essa história, ela se passa em Jericó. E Jericó, ela era uma das cidades mais antigas do mundo. E era também uma rota importantíssima para viajantes, para comerciantes. Era um lugar muito movimentado. É como se a gente falasse assim, é o centro de São Paulo, aqui dentro do nosso contexto. E era também um lugar marcado por grandes feitos de Deus. Lá em Josué 6, a palavra diz que Deus derrubou as muralhas de Jericó para que o povo de Israel entrasse e fosse em direção à terra prometida. Jesus, querido, ele estava passando por Jericó e o destino de Jesus era Jerusalém, se aproximava a Páscoa. E Jesus, ele estava para enfrentar o momento mais crucial do seu ministério nessa terra, a cruz. E isso torna esse encontro ainda mais especial. Isso torna esse encontro ainda mais impressionante, pois mesmo diante do que Jesus estava prestes a enfrentar, porque sim, Jesus é o Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele também era homem e passou pelas mesmas situações, pelas mesmas angústias que eu e você, nós também enfrentamos. Só que o Senhor Jesus, ele parou tudo para atender o clamor daquele homem. Em meio àquela multidão, houve um clamor de um coração necessitado que tocou o coração de Jesus. E como a gente falou, como o texto diz, uma numerosa multidão estava ali. E ele se destacou acima de todas as outras vozes que estavam ali. Foi num dia comum. O de repente de Deus aconteceu. Foi ali no ordinário, na rotina de Bartimeu. Imagina a rotina dele, deveria ser sempre a mesma, todos os dias. Era provavelmente conduzido por alguém até aquele lugar onde ele ficava. Ele sentava-se ali à beira do caminho, ele pedia esmolas. Talvez não tinha sonhos mais, não tinha esperança.
A escuridão era a sentença dele para toda a vida. E quantas pessoas no nosso meio se encontram dessa forma? Se encontram como aquele cego, não fisicamente falando, mas presos em situações que parecem sem saída, sem solução, esperando que algo aconteça, mas ao mesmo tempo com aquela expectativa de que não vai acontecer porque é muito difícil. Só que houve um detalhe que fez toda a diferença. Mesmo diante de toda a adversidade, houve uma esperança. Sabe por quê? Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. O Nazareno que curava os enfermos, que libertava os cativos, que ressuscitava os mortos, operava milagres e sinais e maravilhas, porque sim, a fama de Jesus ela se espalhava. Então todos ouviam falar quem era o Senhor. Então ele tinha talvez dentro dele uma esperança de que um dia, se ele se encontrasse com Jesus, se um dia Jesus passasse por ali, ele teria a oportunidade de ter a sua vida e a sua história mudada. E com isso, querido, tem uma lição muito importante para nós nesse texto. Não importa onde nós estamos, Deus sempre nos encontra quando nós clamamos. Por isso, não fique distraído, não se distraia diante das circunstâncias, não se distraia na presença do Senhor. Quantas vezes nós deixamos as oportunidades passarem porque nós estamos desacreditados que algo não vai mudar? E eu estou falando aqui dentro do nosso contexto de cristãos, dentro do nosso contexto que vem culto após culto, que ouve a palavra, que cantamos como a gente cantou aqui. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha salvação, a minha fortaleza. E tantas vezes a gente fica desacreditado. E a gente vê aqui através desse texto que Bartimeu, ele não enxergava, ele era cego fisicamente, mas ele ouviu Jesus passando. E então, sem pestanejar, sem ter dúvida nenhuma, ele se agarrou àquela única oportunidade que ele tinha. E Jesus, queridos, Ele continua passando pelas nossas vidas. Jesus continua passando pelo caminho das nossas vidas. Jesus continua caminhando entre nós hoje aqui. Então não deixe essa oportunidade passar. Sabe, algumas vezes a gente acha que só a oração de uma outra pessoa, um pastor, um líder de célula, um intercessor, fará a diferença. E eu quero dizer para você que está tudo bem você pedir oração para outra pessoa. Você deve fazer isso sim. O que eu estou dizendo aqui é que não dependa da fé do outro. Jesus, ele nos ensina que o posicionamento, que a nossa ousadia, que o passo na direção dele deve ser nosso, deve ser meu e deve ser seu. Sabe, não é sobre uma oração poderosa que alguém faz, mas é sobre o Deus poderoso que responde às orações. A palavra de Deus diz para nós, lá em 2 Crônicas 7,14, o seguinte, texto muito conhecido nosso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Glória a Deus por isso. A oração é um poderoso instrumento dado por Deus para nós, enquanto nós estamos nesse mundo. E o Senhor colocou isso nas nossas mãos, para que a gente utilize também. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Assim como Ele se relacionou com o homem lá no Jardim do Éden. A palavra diz lá no livro de Gênesis que todos os dias, na viração do dia, o Senhor Deus, Ele se encontrava com o homem e com a mulher, e eles tinham aquele tempo. Deus é um Deus de relacionamento. E a gente vê aqui que diante de um clamor, uma oração de fé, Deus, Ele é aquele que move céus e terra. Quantos exemplos nós não temos na Bíblia, quantos exemplos nós não temos na palavra de Deus, lá no livro de Josué. Depois eu te convido para ler esse livro também. Você vê ali que diante de uma batalha do povo de Israel, Josué, ele orou para que o sol parasse, e Deus alterou a estrutura
do universo para atender a oração daquele homem, para atender a oração de Josué. E o povo de Israel teve vitória diante daquela batalha. Porque Deus é assim. Ele é aquele que que move céus e terra ao nosso favor. Jesus, o nosso maior exemplo, o Filho de Deus, ele era um homem de oração. Quantos textos nós temos na palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele tinha o tempo dele de oração. Percebe como existe um passo que precisa ser dado por nós. Existe sim um processo. O cego Bartimeu, ele continuou clamando a Jesus, mesmo com todos os obstáculos no caminho dele, e que não eram poucos, eram muitos obstáculos. Alguns deles, a impossibilidade de ver onde Jesus estava. Ele sabia que tinha um movimento ali acontecendo, que algo diferente estava acontecendo, mas onde ele está? Aonde ele está? Parte da multidão, como eu falei para vocês, da numerosa multidão, mandava ele se calar, estava irritado com ele. Ele sofria preconceito também. Sabe, os cegos naquela época, pessoas com deficiência em geral, eles eram vistos pela sociedade como pessoas que elas eram amaldiçoadas. Imagina carregar uma sentença dessa. Tem aquela passagem do cego de nascença, lá em João, onde os próprios discípulos de Jesus, eles perguntam para Jesus, eles falam: Senhor, quem pecou? Ele pecou? Os pais dele pecaram para que ele nascesse assim? E o que o Senhor Jesus responde? Nem ele pecou, nem os seus pais, mas assim foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Queridos, as situações adversas que tantas vezes nós enfrentamos nas nossas vidas, e sim, nós não queremos passar por elas, mas são situações para que seja manifesta a glória de Deus na minha e na sua vida. Amém? Mas voltando aqui aos obstáculos enfrentados pelo Bartimeu, ele tinha poucos recursos, mas ele usou os recursos que ele tinha. Ele podia não enxergar, ele podia não estar vendo onde o Senhor Jesus estava, mas o que ele fez? Ele clamou, ele gritou, e a palavra diz que insistentemente, porque ele sabia quem era Jesus. O povo judeu sabia pelas profecias do Antigo Testamento que quando o Messias viesse, ele daria vista aos cegos. Assim como diz lá na palavra em Isaías 35:5, que se repete lá em Lucas 4:18. É um texto que foi lido pelo próprio Jesus quando ele estava na sinagoga em Nazaré, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Sabe, queridos, nós não podemos nos esquecer. Apesar de tudo, nós não podemos nos esquecer quem o Senhor Jesus é. Quem é o Senhor Jesus a quem nós servimos. E esse texto, ele nos encoraja justamente a isso, a depositar a nossa fé em Jesus Cristo, sem nos importar com o que digam ou o que façam. Difícil, né? Mas serve para a gente pensar em quem que nós temos depositado a nossa fé, em quem que nós temos colocado a nossa fé. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos que Jesus, olha que curiosidade, ele curou vários cegos. E esse era um dos tipos de milagres, esse é um dos tipos de milagre que mais está registrado aí no Novo Testamento. Depois você presta atenção nisso quando você lê a palavra. Você vai ver que tem várias passagens em que nós vemos Jesus operando especificamente esse milagre de dar vista aos cegos. E por que será? Jesus, ele realizou inúmeros milagres ao longo do seu ministério, e lá no livro do evangelista João, lá no final, em João 21:25, João escreve assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro
caberiam os livros que seriam escritos. Nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha isso. Olha a profundidade disso. Olha quão maravilhoso isso é. E então os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escolheram, claro, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, os milagres que cada um deles iria registrar de acordo com a ótica que eles estavam ali presenciando. E isso tem um motivo, sabe por quê? Porque os milagres eles estão na Bíblia porque eles são ensinamentos para mim e para você. E o texto que fala da cegueira também fala a respeito da nossa condição. Sabe por quê? Porque a característica principal de um cego, de um deficiente visual, qual que é? Um cego, ele está continuamente em trevas. Ele não consegue enxergar. E essa é uma condição também de pessoas que não têm o Senhor, que não têm Deus, que não receberam ainda a Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele entra nas nossas vidas, quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, os nossos olhos eles são como se fossem abertos. E nós vemos a luz, conforme está escrito lá em João 1,4, que diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. A luz, sem Cristo nós estamos na escuridão, sem Cristo nós somos escravos do nosso passado, das nossas deficiências, das histórias da nossa família. Porque a minha avó foi, porque meu avô foi, porque a minha avó foi, porque a minha tia foi, comigo vai ser assim também. Com isso, como se isso nos definisse. E a condição de uma pessoa sem Jesus é muito similar a um cego mendigo à beira do caminho, como está falando nesse texto. Existe uma fome, uma busca constante por algo que parece que preenche num determinado momento, mas daqui a pouco está fazendo falta de novo. Não é algo constante. À beira do caminho, a gente fica ali à beira do caminho, vendo a vida passar, vendo as coisas passar. A gente depende de esmolas emocionais. Sabe, pessoas que precisam de um elogio, precisam de atenção, precisam de aprovação, afirmação. Pessoas que permanecem dentro de relacionamentos tóxicos. Por que pessoas permanecem assim? Porque estão em busca de algo, estão dependendo dessas esmolas emocionais. Colocam a esperança nos outros. Eu busco no outro a minha felicidade. Jesus ele estava passando ali naquele momento, naquele caminho. E mudaria tudo na vida daquele homem. Enquanto Bartimeu, ele clamava cada vez mais alto, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão falava: ei, cale-se, fica quieto. Sabe, muitas vezes quando decidimos buscar a Deus, e eu te digo, sempre isso vai acontecer, surgem vozes ao nosso redor tentando nos calar. Vozes do tipo: mas por que você está indo à igreja? Nada está mudando na tua vida? Por que você continua dizimando? Por que você continua ofertando? Você continua aí nessa situação financeira difícil que você está vivendo? São vozes contrárias que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo a gente vai ouvir, elas sempre existirão. São instrumentos do inferno para nos paralisar, para nos fazer retroceder. Sabe por quê? Porque sempre vão querer parar o nosso clamor. Queridos, já pensou se Bartimeu ele tivesse desistido quando a multidão mandou ele se calar? Ele teria perdido aquele encontro com Jesus, que mudaria para sempre a vida dele. Ele teria deixado de receber a cura. E principalmente ele teria deixado de ser salvo. O Senhor fala aqui para nós nessa noite. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Não é tempo de você parar. Você que está nos assistindo através do canal do YouTube, que tem pensado em parar, que tem pensado em desistir, que tem pensado em retroceder, que tem pensado: será que se eu seguir aquele caminho, o caminho A, o caminho B, o caminho C, não é melhor para mim?
Não é tempo de você parar. Ainda que a situação esteja difícil, ainda que os ventos estejam soprando o contrário, é tempo de você continuar clamando, a despeito de barreiras, a despeito de pessoas, a despeito de empecilhos, a despeito de situações difíceis. Bartimeu, ele reconheceu o Messias prometido passando ali no meio daquele povo. E então, em meio à multidão e em meio ao clamor, ele gritava, o texto diz, para chamar a atenção do Senhor. Algo extraordinário aconteceu ali naquele momento. Jesus parou. Jesus o chamou. Querido, não importa quantas pessoas estejam ao seu redor, quando você clama com fé, o Senhor Jesus, Ele ouve, o Senhor Jesus, Ele para. A palavra diz que o Senhor Deus, Ele se inclina das alturas para ouvir a nossa voz, quando nós clamamos com um coração sincero. Jesus mandou chamar Bartimeu, e então aqueles que estavam ali ao redor dele, sabe aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali próximas, elas que estavam mandando ele se calar, elas já meio que mudaram o discurso delas, e algumas disseram assim para ele: ânimo! Em algumas traduções, ei, coragem! Levante-se, Jesus está chamando você. Note, Jesus estava chamando. Jesus mandou chamar Bartimeu e ele seguiu, guiado pelo som da voz do Senhor Jesus. Talvez algumas pessoas o ajudaram ali a conduzir. E sabe, querido, isso ensina pra gente que não existe um coração quebrantado e contrito que Jesus ignore. Não existe. E antes de chegar até Jesus, Bartimeu, ele fez algo muito interessante. O texto diz para nós aí no verso 50 o seguinte: imagina a cena, o cego ali sentado à beira do caminho, a multidão numerosa, ele gritando, o Senhor Jesus o mandando chamar, provavelmente a uma certa distância, havia uns empecilhos ali, como eu falei para vocês, muita gente em volta, muita gente ali ao redor, porque por onde Jesus andava ele era seguido por muitas pessoas. E a palavra diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e foi até onde Jesus estava. O texto diz, ele abandonou a capa. Olha só, já tinha acontecido um milagre aqui? Ainda não. O milagre ainda não tinha acontecido e ele já lançou aquela capa. E qual o significado dessa capa? A capa era tudo para ele. Protegia da chuva, do sol, do frio. Historiadores contam, dizem que essa capa ela era usada como uma identificação, como uma autorização do Império Romano da época para que ele pudesse pedir esmolas ali. Então, usando aquela capa, ele estava autorizado a pedir e a receber as esmolas. Ou seja, o que aquela capa simbolizava? Uma condição na vida daquele homem, uma condição de miséria. E muitas vezes, queridos, tem um ensinamento para nós aqui também. Muitas vezes nós também carregamos as nossas próprias capas. Muitas vezes nós carregamos a capa do vitimismo. Sabe quando a gente se acomoda com uma situação e deixamos de parar de lutar, parar de orar, parar de jejuar, parar de buscar? Porque afinal de contas nada muda mesmo. A gente veste a capa do pessimismo tantas vezes, sabe? Quando a gente enxerga tudo com desânimo. Quando a gente deixa de olhar para o nosso Deus. Quando a gente deixa de reconhecer quem nós somos diante do Senhor. Quando a gente deixa de acreditar que o Senhor, Ele pode agir. Ele pode agir. A falta de fé, sabe? Quando a gente duvida das promessas, do cuidado do Senhor. A capa da culpa. Quantos de nós carregam essa capa da culpa? A gente já pediu perdão para o Senhor já nos perdoou, porém a gente continua carregando aquela culpa. E a gente não prospera, a gente não progride por causa disso, porque a gente continua preso lá no passado. A capa do orgulho.
quando a gente não quer reconhecer as nossas próprias falhas, os nossos próprios pecados com o outro, com o meu próximo e principalmente com o Senhor. A capa do medo que nos impede de avançar, que nos impede de reconhecer o Senhor, que nos impede de viver o propósito que Ele tem para a gente, porque eu fico com medo. Eu fico com medo do que vai acontecer amanhã, eu fico com medo do que vem, eu fico ansioso. E a palavra diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, Ele cuida. A capa da falta de perdão. Eu não perdoo, eu me coloco naquela posição de que aquela pessoa me feriu e eu não perdoo. E tantas outras capas. Mas assim como Bartimeu, ele lançou fora a sua capa para ir até Jesus, nós também somos encorajados para deixar tudo aquilo que nos prende, para correr para aquele que pode nos transformar. É sobre isso. Existem essas capas nas nossas vidas que elas precisam ser abandonadas. E o Senhor nos ensina isso em amor. Em amor. Sabe, querido, não é sobre Jesus fazer primeiro, para depois você abandonar as capas. É sobre você abandonar primeiro a capa, para o Senhor Jesus operar. Porque senão, o que aconteceria? O Senhor Jesus, ele teria falado assim, deixa o cego aí que eu estou indo até ele. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra diz que ele deixou a capa e ele foi até Jesus. Ele se posicionou. Então é sobre isso, é sobre posicionamento. É entender quem é o Deus que pode mudar a nossa história. E quando a gente fala em abandonar as capas, que muitas vezes nós carregamos, fala de todas as áreas das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está ministrando aí no coração de vocês. Talvez uma área no seu casamento, área profissional, ministerial. É sobre posicionamento diante de Deus. É abandonar o velho para viver o novo. Muitas vezes a gente quer viver o novo, mas a gente não quer deixar o velho. Eu fico aqui com as minhas mazelas. Eu fico aqui nessa situação. E para que a novidade de vida, a vida plena do Senhor, ela venha se estabelecer na minha e na sua vida, as velhas práticas, elas precisam ser abandonadas, elas precisam ser deixadas de lado. Sentimentos, costumes, vícios, práticas e tantas outras coisas. É necessário a gente olhar para frente. É necessário a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. É necessário a gente olhar para Jesus. É necessário olhar para Ele. E eu quero te dizer nessa noite, querido, o que você precisa abandonar? Isso serve para mim também. Porque quando a gente está preparando a palavra, a gente é a primeira a receber essas palavras, para a gente também se analisar, para fazer uma análise. O que você precisa abandonar? Eu quero te dizer nessa noite que tem algo novo de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele quer mudar a sua história. É tempo da gente deixar de viver embaixo de capas, porque existe algo muito melhor e muito maior de Deus para a sua vida. E esse trabalho da gente abandonar essa capa, não tem ninguém que vai fazer pela gente. É a gente que precisa fazer, é um passo nosso. O texto bíblico diz isso, Bartimeu tirou a sua própria capa. Sabe quantas vezes, como pastores, né, a gente vai aconselhar uma pessoa, seja um casal, e aí você vê ele ou ela ali, vivendo presos, se remoendo com coisas que aconteceram lá atrás, no passado, que um feriu o outro, e inclusive que já houve pedido de perdão de ambos, porém, na primeira oportunidade, aquilo é lançado na cara do outro. E aí o que acontece com isso? Você deixa de viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para você, porque você está preso lá no passado. Sabe, querido, essa folha aqui não está em branco, mas imagina uma folha em branco. Está escrito aqui atrás dos avisos, mas imagina uma folha em branco. É como se Jesus, Ele tivesse disponível para mim e para você nessa noite aqui com essa folha em branco. Para Deus escrever uma nova história para você. Porque o encontro com Jesus, os encontros com Jesus, eles são poderosos. E o encontro com Jesus, ele é aquele que muda a história, ele é aquele que muda a vida, ele é aquele que muda a circunstância. Jesus, então, ele disse para Bartimeu aquela pergunta, né?
O que queres que eu lhe faça? E essa pergunta que Jesus fez ao cego, olha que interessante, ela é feita pelo Senhor Jesus diversas vezes na Bíblia. E sabe por que o Senhor Jesus faz isso? Para revelar onde está o meu e o seu coração. O Senhor Jesus, quando ele fazia isso com as pessoas com as quais ele se encontrava, o propósito era justamente esse, o propósito de provocar uma resposta de fé. Lá no tanque de Betesda, você também tem lá a narrativa de que Jesus ele olha para aquele paralítico e ele também pergunta para o paralítico: queres ser curado? Não é uma pergunta óbvia, muito se fala a respeito disso. Mas Jesus ele faz questão de ouvir a resposta. O Senhor ele faz questão de ouvir a confissão. Aí Bartimeu respondeu: mestre, que eu tenha vista. Então Jesus disse: vá, a sua fé salvou você. E o texto diz que imediatamente ele passou a ver. Veja, não foi a fé de nenhuma outra pessoa que o curou. Foi a própria fé, foi o próprio ato, foi o próprio passo, foi o posicionamento, foi a atitude, foi a fé dele. Eu já estou caminhando para a conclusão, gostaria de, por favor, já chamar os adoradores para se posicionarem aqui. Bartimeu, como eu falei para vocês e como o texto bíblico nos diz, ele estava ali sentado à beira de um caminho. E olha que interessante, de sentado à beira do caminho, ele passou a seguir aquele que era o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Ele seguiu o Senhor Jesus. Existe uma característica de muitas pessoas que, depois que elas recebem a bênção, elas têm a tendência de deixar, de dar aquela acomodada e deixar de seguir o Senhor Jesus. E o texto ele diz que Bartimeu ele seguiu o Senhor. E veja como a história desse encontro com Jesus mudou a vida desse homem e pode mudar a nossa também. Sabe por quê, queridos? Porque sem Jesus, a gente é exatamente como um cego à beira do caminho. A gente vai passar pela vida mendigando a atenção, as esmolas, aquilo que o mundo pode dar, aquilo que preenche momentaneamente, mas que não é a alegria verdadeira. E o Senhor Jesus, nos dias de hoje, Ele continua passando no caminho da nossa vida. Quando Jesus ele passou ali por Jericó, como diz o texto, Ele mostra que, mesmo ali diante de toda aquela situação e de toda aquela circunstância, nenhum lugar está esquecido por Ele. Mesmo talvez em lugares, e aqui eu estou falando de nós, de dentro do nosso coração, mesmo em lugares marcados por dores, por rejeições, por pecados, a graça de Deus passa por esses lugares. E a graça de Deus pode reescrever uma história. A graça de Deus pode, como nós cantamos aqui, mudar a história. Tem um hino que a gente costuma cantar muito aqui na igreja, que é aquele que fala que quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E quão poderosas são essas palavras. Quando o Senhor Jesus, Ele toca a mim e toca a você, é isso que Ele faz. Ele nos tira do lamaçal do pecado. Ele nos dá uma nova vida e uma vida em abundância. Existe uma diferença entre você passar por situações adversas sem Jesus e você passar por situações adversas com Jesus. Ele é aquele que acalma a tempestade da nossa vida. E assim como Bartimeu, que clamou à beira do caminho, a história, esse texto, esse fato real que aconteceu, não foi somente nessa época. Continua acontecendo nos dias de hoje para aqueles que clamam, para aqueles que pedem, para aqueles que buscam, para aqueles que pedem por transformação. Sabe quando você também pode dizer: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz para nós que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, a cada novo dia. E se você está respirando, se você está vivo, se você acordou para mais um dia, é porque o Senhor continua tendo propósito na tua vida, na minha e na tua vida. Jesus é o mesmo que continua perguntando para mim e para você nos dias de hoje, quando nós nos colocamos diante da presença dele: o que queres que eu faça? E o Senhor Jesus, ele não faz essa pergunta para nós porque ele não sabe, porque ele conhece o nosso coração, mas ele faz essa pergunta para ouvir de nós a confissão, para revelar as nossas verdadeiras intenções, e para que a gente alinhe a nossa vontade com a vontade dele, que é uma vontade boa, é uma vontade perfeita, é uma vontade agradável. Esse é o nosso Deus. Então não deixe essa oportunidade passar. O Senhor Jesus, ele passa, e o Senhor Jesus, ele nos atrai, ele nos chama, mas o passo de ir até ele deve ser nosso. Eu não sei se aqui nessa noite nós temos alguém no nosso meio, talvez através do canal também nos assistindo, ou que vai assistir essa ministração, que nunca teve esse encontro pessoal com o Senhor. Esse encontro que muda a história. Esse encontro que faz com que uma página que está em branco seja reescrita. Esse encontro que faz com que a gente tenha vida plena e vida em abundância. Eu não sei se há alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa oração de entrega. Se houver, que você levante sua mão. Talvez alguém que esteja nos assistindo, então coloca a mão aí no teu coração e diz assim: Senhor Jesus, o Senhor está passando hoje à beira desse caminho. E eu não quero de forma alguma deixar com que essa oportunidade passe. Então escreve o meu nome no livro da vida. Vem com a tua cura, vem com a tua restauração, vem, Senhor, com a tua libertação. Faz nova, Senhor, todas as coisas. Aquilo que é impossível para mim é possível para o Senhor. E eu te recebo, Jesus, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu não quero deixar de forma alguma essa oportunidade passar, essa oportunidade de cura, essa oportunidade de transformação. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego os meus dias ao Senhor. Então vem e faz tudo novo. Faz tudo novo, Senhor. E como nós lemos também através desse texto da palavra de Deus, é tempo da gente nos libertar das capas que nos prendem para que a gente viva o novo de Deus. É um tempo de restauração. É um tempo de libertação de prisões. Sabe, todas as trevas da minha e da sua vida, que tantas vezes a gente vive preso a isso. Situações que nos impedem de caminhar. Situações que nos impedem de viver os propósitos de Deus. Os propósitos que Deus tem para você. São aquelas capas, sabe, de ferida na alma, que te machucaram. Feridas que ainda sangram. Capas de coisas, de acontecimentos lá do passado, mas que isso ainda tem um poder sobre a tua vida. E isso te impede de você prosseguir. Talvez pelo que falaram a respeito de você, pelo que falaram de você, pelo que disseram. Mas chegou o tempo de ser livre. Como foi dito aqui no início do culto pelo Elkson, o Senhor Jesus é aquele que troca o nosso fardo. Por um fardo leve, por um fardo suave. É tempo de você ser livre, é tempo de você viver o novo de Deus para a sua vida. É tempo de cura. Existe uma voz profética aqui nessa noite. Abra o seu coração para Ele. Chegou o tempo de você romper, de você ser livre, de você viver o que Deus tem para você. O novo de Deus, aquilo que Ele tem para você. A palavra ela diz para nós, ela ministrou o nosso coração nessa noite a respeito disso. O cego Bartimeu, ele largou aquela capa e ele correu para Jesus.
E a gente precisa fazer isso também. A gente precisa largar as nossas capas. É algo que a gente precisa fazer. E a gente precisa correr para Ele e dizer: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio, como está a sua vida, é você com o Senhor, e nesse momento é você com Ele. O Espírito Santo de Deus certamente está ministrando ao seu coração. Mas talvez tenham capas que precisam ser lançadas. Talvez tenham coisas que precisam ser retiradas da sua vida. E o tempo é esse, porque Jesus ele está passando. E não deixa essa oportunidade passar. Eu não sei se você tem enfrentado isso, situações que te prendem. Talvez uma tristeza, uma depressão, uma amargura, um vício. Assim como o cego Bartimeu, ele se levantou e ele largou aquela capa. Se tiver alguém aqui no nosso meio também, se levante, fique de pé aí no lugar onde você está, para que a gente possa orar. Isso, baixa as luzes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem, Senhor, com a Tua visitação, Senhor, nessa noite. O Senhor já está aqui, o Senhor já está nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, são tantas as coisas, Pai, são tantas as capas que a gente carrega, que nos prendem, que nos distraem, que nos tiram da Tua presença, que nos impedem de viver o novo de Deus, que nos impedem de viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero te pedir, Pai querido, que nessa noite, Pai, o Senhor venha com a Tua cura, Senhor, com a Tua restauração, Senhor, no meio do Teu povo. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é aquele que sonda, que o Senhor é aquele que conhece, Pai, o nosso coração, que antes que saia, Pai, qualquer palavra dos nossos lábios, Pai, tudo o Senhor conhece. O Senhor, Pai, conhece todas as coisas. Pai, vem mesmo no profundo, no oculto, no escondido, Pai. Vem tomar, Senhor, no nosso coração, Pai, um lugar, Pai, que é somente Teu. Talvez, Senhor, outras coisas tenham tomado, Senhor, dentro do nosso coração, dentro do trono do nosso coração, um lugar, Pai, que é Teu. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem mesmo nessa noite, Espírito Santo, que já está aqui nesse lugar, que já está aqui no nosso meio. Vem mesmo, Senhor, como rios de águas vivas, Senhor, nesse lugar, no meio do Teu povo. Vem mesmo, Senhor, nos lavar, vem mesmo, Senhor, nos purificar. Pai, vem mesmo, Senhor, escrever, Pai, uma nova história. Vem mesmo, Senhor, renovar, Pai, a esperança, Senhor, daqueles que estão nos assistindo através do canal do YouTube, daqueles que estão, Senhor, aqui no nosso meio, ó Pai, nessa noite, Senhor. Vem mesmo, Senhor, trazer esperança. Tu és, Pai, o Deus de recomeços. A glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira, Pai. Senhor, vem mesmo gerar, Senhor, esperança, Senhor. Vem fazer tudo novo, vida plena, Senhor. Eu te peço, ó Pai, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu te peço, vem mesmo, Senhor, nessa noite, Pai. Vem com o Teu derramar, Senhor. Um novo tempo, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Eu venho te pedir isso, Senhor. Vem com a Tua cura, com a Tua presença, Senhor. Com a Tua presença, Senhor, que como nós cantamos aqui, é aquela que faz toda a diferença. Que ninguém, Senhor, venha sair daqui nessa noite, Pai, da mesma maneira que entrou, mas que venha sair daqui, Senhor, renovado, ó Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque o nome do Senhor Jesus é o nome mais poderoso do universo, Senhor. Não há nada maior que isso, Pai. E eu te peço nessa noite, Senhor, vem mesmo, Pai, com a Tua restauração, Senhor. Vem mesmo, Pai, com aquilo que tem entristecido, com aquilo que tem afligido. Nós queremos, Senhor, deixar, Pai, diante do Teu altar nessa noite, Senhor, essas capas, Pai, que nós temos carregado, que não servem mais para nós, Senhor. Vem mesmo, Pai, nessa noite, Pai, faz tudo novo aqui no nosso meio, Pai. Eu te peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto os adoradores eles vão ministrar aqui um louvor, quero chamar o pastor Edu, por favor, para me ajudar. Vocês que ficaram de pé ou que não ficaram, a gente quer orar por vocês, a gente quer ungir vocês nesse momento. Quero pedir para que vocês venham até aqui na frente.
Deem esse passo, larguem a capa, corram ao encontro do Senhor. Não é sobre eu, não é sobre o Edu, mas é sobre o Senhor Jesus que está aqui nessa noite, amém? Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te amo, me derramar, dizer te preciso, eu me derramar, dizer que sou grato.
diante de ti, abro meu coração, meu clamor, e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, me gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na
figueiras subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso, Deus, para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Oh, eu farei o que for preciso, Deus, para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Oh, eu preciso do teu olhar. Oh, eu preciso.
Então lembro que não podes me esquecer, que o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então lembro que não podes me esquecer, que o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que eu ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor. E nada pode mudar. Nada pode, Senhor. Nada muda, Senhor. Nada muda o teu amor por nós. Nada muda, Senhor. Faz mesmo, Senhor. E faz mais uma vez. Faz, Senhor. Os teus Faz, Senhor. Faz tudo novo, Senhor, na vida do teu povo. E saberão que ainda és o mesmo Deus. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo Deus, Pai. É o mesmo Deus de ontem. Tu nunca mudarás, Senhor. O teu amor por nós não muda. Aquilo, Senhor, que tantas vezes nós fazemos também não muda o teu amor por nós, mas o Senhor é aquele que se agrada, Senhor, de um coração quebrantado, um coração contrito, ó Pai, na tua presença. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui no nosso meio, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor continuará fazendo no nosso meio. Novas histórias, Senhor, escritas aqui nessa noite, Senhor. Curas, Pai, nessa noite, Senhor. Restaurações, Senhor, nessa noite. Alívio, Senhor, para aquele que está cansado, triste, lutado, abatido, porque o Senhor é a nossa força e a nossa alegria, Pai. Que a gente não venha mesmo sair daqui da mesma maneira que a gente entrou, e principalmente, Senhor, que a gente não venha ser roubado em nada daquilo, ó Pai, nenhuma semente daquilo que foi ministrado, Senhor, porque eu creio, ó Pai, que daqui, Senhor, do meio do teu povo, Senhor, onde o Senhor está agindo, onde o Espírito Santo do Senhor está, ó Pai, milagres, testemunhos, Senhor, para a tua glória, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, somente para ti, somente por ti, porque nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Pai. Nós estamos aqui porque nós nos rendemos a ti, Pai.
E com o amor de Deus o Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, sejam com a sua casa, com a sua família, com tudo aquilo que leva o teu nome. Vão na paz nessa noite. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.